noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria, antes de tudo, aqui assinalar com grande pesar o falecimento de Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, uma das figuras mais nobres que a Igreja Católica ainda tinha no Brasil. Eu peço a todos os meus amigos, sejam cristãos, católicos ou protestantes, que orem para que Deus receba na sua glória esse seu grande e valente servidor. Uma outra coisa que eu queria assinalar para vocês é que procurasse no YouTube um documentário chamado Obama and Israel. É uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Porque os Estados Unidos construíram uma excelente relação com Israel ao longo de mais de meio século de colaboração e alianças, e Israel é tido como o mais firme aliado dos Estados Unidos e vice-versa. E o Obama, ele tem gratuitamente conseguido destruir isso, vamos dizer, pelos pretextos mais fúteis e das maneiras mais escandalosas que vocês podem imaginar. Uma delas foi assim: a última vez que veio aqui o Benjamin Netanyahu, ele veio sem assessores, porque era uma conversa reservada entre ele e o Obama, e os camaradas simplesmente o deixaram procurando o Obama pela Casa Branca durante 1h30. Quer dizer, o homem lá que nem um palhaço, andando para cima e para baixo. Quer dizer, isso é uma ofensa monstruosa, né? E depois disso, o Obama começou a fazer exigências absolutamente inaceitáveis. Eu sei que o Netanyahu saiu daqui com a mão à frente e outra atrás, totalmente humilhado, e criando uma situação internacional absolutamente desnecessária. Mas assistam lá que vocês vão ver que é um negócio absolutamente sistemático da parte do Obama. Quer dizer, o Obama está mesmo do lado dos inimigos de Israel. Ele aceita e quer a destruição completa de Israel, que está no programa do Irã e da Fraternidade Islâmica, etc, etc. Até outro dia tem um importante líder egípcio dizendo: não, nós não queremos apenas a derrota de Israel, nós queremos a sua destruição completa. Nós queremos instalar em Jerusalém a capital do Egito. Quer dizer, uma declaração mais explícita de agressão imperialista não poderia haver. E o Obama está lá dando corda para os caras. Agora o negócio complicou pelo seguinte: o Obama está dando força para esse pessoal da Fraternidade Islâmica, que é barbaramente anti-americano, né? Ele está promovendo a ascensão desses caras ao poder em todo o Oriente Médio. Só que na Síria o negócio complicou, porque a resistência do governo, né, lá foi um pouco mais violenta do que em outros lugares. O Hafez Assad não está afim de dar moleza para ninguém, então desencadeou lá uma matança. Então, quer dizer, isso é briga de Beelzebub com Satanás, evidentemente. Só que, né, o governo americano está do lado da Fraternidade Islâmica, e a Rússia está do lado do Assad. E acabam de mandar para a Síria, a Rússia acaba de mandar para a Síria um monte desses helicópteros de batalha, que vai permitir o cara fazer um morticínio extraordinário. Então, evidentemente, a guerra vai escalar. E o Putin já avisou, falou: olha, se você não conseguir controlar esta merda em 6 dias, vai haver guerra. Quer dizer o quê? A Rússia vai ocupar a Síria. Né? Enquanto isso, né, está o governo americano tentando alisar os dois lados. Quer dizer, alisa a Fraternidade Islâmica e está alisando a Rússia também, porque o governo americano também acaba de comprar um monte de helicópteros da mesma fábrica russa que está mandando helicópteros para a Síria. Tá certo? Então, quando vem a notícia, fala: a Rússia está enchendo lá de helicópteros e outras armas, né? A Hillary Clinton ficou sem saber o que fazer, está perplexa, coitadinha. Fala: mas como está perplexa? Quem não sabe que a Rússia vai fazer isso, porra? Né? Pois o Irã está apoiando o cara da Síria, né? E a Rússia também. Por falar nisso, esses dias houve aqui uma conferência do general Ion Mihai Pachepa, que era o chefe da KGB na Romênia, na espionagem romena. Então, a KGB, ela, para atuar no terceiro mundo, ela não atuava diretamente, ela usava os serviços secretos dos países satélites, como, por exemplo, no Brasil, era o serviço secreto da Tchecoslováquia. Você não tinha agentes russos, era só agente da Tchecoslováquia que ia para o Brasil,
entre os quais o Ladislau Bittman, que escreveu aquele livro importantíssimo, The KGB and Soviet Disinformation, onde conta a história de que em 1964 a KGB tinha na sua folha de pagamentos uma centena ou mais de jornalistas brasileiros. Até hoje os caras estão completamente anônimos, porque ninguém, né, a Comissão da Verdade e outros, né, investigadores não querem saber isso aí. Então, do mesmo modo, no Oriente Médio, o país que era delegado para atuar lá era a Romênia. Então, e na época, o Serviço Secreto Romeno era comandado por esse general Ion Mihai Pacepa. E o Pacepa, ele conta, por exemplo, que a figura do Yasser Arafat foi inteiramente uma criação dele. Falou, nós criamos o Arafat, nós o educamos, nós o preparamos, nós o doutrinamos, e ele era agente nosso o tempo todo, né? Então, para você ver que esse negócio da Revolução Islâmica também não é um produto autóctone, porque existe uma ruptura clara na história islâmica. Tem gente que, os historiadores muito metidos, pessoas que querem ver as coisas só do ponto de vista religioso, então eles veem essa coisa toda da invasão islâmica, do terrorismo islâmico, e começam a tentar explicar isso por coisas que aconteceram no século 8 ou 9, quer dizer, remonta às origens do Islã, dizendo, não, o Islã tem uma tradição belicosa, etc, etc. Eu digo, escuta, sempre que alguém explica uma coisa de hoje por um negócio que aconteceu 15 séculos atrás, o senhor está sempre bêbado, sempre. Quer dizer, é analogia. Se os caras eram violentos no século 7 ou 8, e hoje também são, não quer dizer que haja uma linha de continuidade entre uma coisa e outra. Por quê? Durante 2 ou 3 séculos, o Islã ficou quietinho, ficou de joelhos perante o Ocidente. Né? De repente, a partir dos anos 20 e 30, começa esta pregação revolucionária que desencadeia a situação atual. Então, não há linha de continuidade entre uma coisa e outra. Né? E mesmo os melhores analistas, né, como, por exemplo, Joel Richardson, né, o cara que escreveu aqui, ele escreveu o The Islamic Antichrist e agora escreveu The Mideast Beast, daqui a pouco eu vou falar a respeito, sempre vem com essa história. Quer dizer, são pessoas que não têm uma criteriologia. Para você escrever história, não basta você saber os fatos, meu filho. Você precisa ter uma armadura de conceitos e de ferramentas explicativas que lhe permitam, né, dar o sentido racional do que você está explicando. Certo? Não é só você contar fatos e começar a fazer analogias. Aconteceu uma coisa parecida no século XII, no século XI. Né? No Brasil também tem muito disso. Tem gente que explica a situação atual. Você veja, os nossos amigos liberais, eles falam, não, tudo o que está acontecendo agora é por causa da Contra-Reforma, por causa do Concílio de Trento. Eu digo, pô, vocês estão bêbados, vocês não têm a menor ideia do que é ciência histórica. Quer dizer, e pior, os liberais são discípulos do Ludwig von Mises, que era um sujeito que tinha uma visão muito clara dos processos reais da ação humana. Mas eles leem o Mises e não entendem, né? Então começa a procurar causas históricas profundíssimas de longo prazo, sem explicar, meu filho, qual é o processo real pelo qual a sua suposta causa chegou no efeito. Porque não é essa causa e efeito, não, tem a causa, tem o meio, tem causa intermediária, elos, né, que chegam até o efeito. Então, se você tem uma causa aqui, depois pula 3 séculos, dá o efeito, fala, está faltando uma coisa no meio, porra. As ideias, por exemplo, elas não agem por si mesmas. As ideias, elas agem quando elas entram na cabeça de um ser humano e o ser humano decide agir em nome delas. E note bem, o simples fato do sujeito estar convencido de uma ideia não faz que ele comece a agir em nome dela. Ainda precisa outros fatores. Então, a história tem que ser a reconstituição do processo real, com todos os seus detalhes concretos. Não é fazer analogia entre coisas que estão separadas por vários séculos. Então, o Ion Mihai Pacepa, ele foi testemunha pessoal de que a emergência desse Estado revolucionário no Islã não foi uma coisa autóctone e não deriva das supostas tradições belicosas do Islã de 10 séculos atrás. Foi coisa da União Soviética, foi a ação concreta de agentes soviéticos colocados lá para montar a situação, porra. É claro que o agente ele tem que aproveitar os elementos que já estão presentes na cultura local, mas não são esses elementos que provocam a situação, né? Eles são apenas instrumentos, são ocasiões de que o cara se serve, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que no Brasil existe um anti-americanismo latente, né? Mas nunca deu uma guerra, né?
Então, para que esse Estado anti-americano em Inglaterra se transforme numa guerra, precisa de uma ação humana, quer dizer, um agente concreto que vai lá e monte uma estratégia, uma tática para transformar uma mera hostilidade teórica ou psicológica numa ação efetiva. Então, aí o Pacheco, esta semana, você procura no AIM, Accuracy in Media, o site, né, maravilhoso do meu amigo Cliff Kincaid, um dos caras mais bem informados desse país. E ele levou lá o general Pacheco, que foi um desertor, ele era o chefe da KGB, ele desertou, né, veio para o Ocidente e contou a merda toda. Né, escreveu vários livros importantes, escreve sempre artigos, está sempre dando conferência, e ele diz o seguinte, ele diz, o que está se passando nos Estados Unidos foi o mesmo processo pelo qual se implantou o comunismo sem dar um tiro na Europa Oriental. Então, ele não é um amador, não é alguém que chegou, não é um teórico da conspiração, é alguém que conhece as coisas nos seus detalhes concretos. Tá certo? E ele está convencido de que Obama é realmente marxista. Eu também estou convencido. Por que eu estou convencido disso? Por analogia, porque umas coisas que ele diz parecem marxistas? Não, porque a gente estudou a biografia dele. E viu que durante toda a sua carreira ele só esteve associado com o revolucionário comunista o tempo todo. A turma inteira dele vem disso aí. Agora, pior. Esta semana apareceu, né, a carteirinha de inscrição e os recibos de contribuições dele ao Partido Socialista, que a Casa Branca negava, o Partido Democrata negava, a mídia elegante inteira negava, dizendo, não, isso é teoria da conspiração. Agora apareceu os documentos. Alguém noticiou? Nada. Presta atenção, coisas que não foram noticiadas. Essa foi uma delas. Segundo os 43 processos que a Igreja Católica está movendo contra o governo, que é o maior assédio judicial que o governo americano já sofreu ao longo da sua história, também não foi noticiado. As manifestações que aconteceram aqui em 164 cidades contra o Obamacare, contra o plano de saúde do Obama, nada disso foi noticiado. Como é possível? É possível pelo seguinte, eu explico para vocês. A grande mídia hoje só tem duas funções. A primeira é censura, a segunda é controle social. Ela não tem mais nada a ver com investigação de fatos e divulgação de informações. Presta atenção. Eu não estou falando que a mídia está distorcendo. Ela não está distorcendo, ela está cumprindo a sua função. Sua função é censura e controle social. Se você quer informação, meu filho, você vai ter que procurar na internet, vai ter que procurar em fonte direta, vai ter que perguntar para as pessoas, vai ter que ler livros. Grande mídia não é para acreditar em uma só palavra, não é para usar nem como referência, é para esquecer o que eles estão dizendo. Você só pode acompanhar para ver qual é a forma que a manipulação está tomando. Quer dizer, é uma coisa que só deve ser lida por profissionais, por estudiosos da coisa. O cidadão comum, se quer informação, não vá no Estadão, não vá na Folha, não vá no Globo, sobretudo não vá na Rede Globo, daqui a pouco eu vou comentar algo da Rede Globo, não vá no New York Times, não vá na CNN, procure fontes diretas, o mais próximo possível dos personagens envolvidos na trama. Procure documentos, procure depoimentos diretos, e assim, não confie na grande mídia em nada. Então, note bem, que aqui, mesmo aqui nos Estados Unidos, as pessoas não perceberam isso. Elas ainda estão falando que existe um viés esquerdista. Não, viés esquerdista existia 20 anos atrás, meu filho, né? Então, quer dizer, a mídia tinha a sua função normal, mas ela a distorcia, né? Ela a deformava pela introdução de um viés ideológico que selecionava as notícias e dava, como é que se diz, torcia os fatos para dar o sentido que eles queriam. Hoje não é mais isto. Hoje só tem a censura e a engenharia social. Entre outras, procurem, não é só nos Estados Unidos ou no Brasil. Procure esse livro aqui, é indispensável. Elisabeth Lévy, Les Maîtres Censeurs, Os Mestres Censores. Você vê como é que o negócio está na França, está até mais bravo do que aqui. Então, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Meu nome é Débora. Débora, tudo bem? Eu mandei 2 e-mails. Tudo bom. Eu mandei 2 e-mails para o senhor, porque eu estou para publicar, eu vou pagar, né, do meu computador para publicar um livro de contas. E eu comecei a estudar a questão dos direitos autorais. Desde a Associação de
Olha, Débora, eu sugiro o seguinte, você me mande novamente o e-mail, mas mande para o seguinte endereço, olavo@olavodecarvalho.org. olavo@olavodecarvalho.org. Eu sei, mande novamente hoje, mande agora de novo, porque daí eu recebo 700 e-mails por dia. Se eu não estou alertado, às vezes eu me escapo. Eu tenho que ler o seu e-mail primeiro, para depois a gente poder conversar disso aqui no programa, senão eu estou por fora. Só com essa rapidez aqui, 2 ou 3 minutos, você não vai conseguir me explicar o negócio. Então deixa eu ler o seu e-mail primeiro e você volta a me ligar na semana que vem, tá bom? Obrigado, Débora. Não estou sabendo de nada, então por isso que eu tenho que ler o seu e-mail primeiro. Me manda hoje, tá bom? Que eu já fico alertado para buscar o seu e-mail. Obrigado. Então, aqui vocês assistiram aquele filme Gattaca? Né? É um filme que trata de uma sociedade futura onde todo mundo está classificado geneticamente. Ele tem uma estrutura de classe toda determinada geneticamente. Pois olha, o que é que o governo americano agora está tentando implantar esse negócio? Eles descobriram que eles vão testar os bebês, né, já no ventre das suas mães, para 3.500 deficiências possíveis. Então, você já vai nascer classificado, meu filho. Agora, você imagina você com esta ficha genética, né? A ficha genética vai ser naturalmente investigada pelos seus futuros empregadores. Ou se você faz um concurso para um emprego público, é inevitável que isso aconteça. Basta você testar, basta você ter o resultado do teste, ele vai estar arquivado em algum lugar e alguém vai querer saber daquilo, mas dia menos dia vai saber. Em primeiríssimo lugar quem? O próprio governo, porra! Quer dizer, você faz um concurso lá para ser gari, para ser varredor de rua, tá certo? Numa cidade lá no fundo do Oregon. Tá lá, a prefeitura vai solicitar a sua ficha genética e fala, não, você não pode, porque você tem isso, mas aquilo. Eles não vão dizer isso, mas vão te cortar, vão te boicotar. Então, assista esse filme Gattaca com 2 T's, é um filme muito impressionante. Então, o sistema Gattaca já está sendo implantado aqui pelo governo Obama, meu Deus do céu. Né? Agora, a minha amiga Angélica Portugal me envia aqui uma sinopse de uma nova novela, que Salve Jorge, da Rede Globo, em que, né, o herói é um milico. Né? Parece estranho a Globo fazer uma novela que o herói é um milico, mas acontece o seguinte, ele é um milico de novo tipo, inteiramente profissionalizado, obediente à dona Dilma, obediente ao Foro de São Paulo, obediente às Farc, em suma, é o milico modelo. Então, pergunta aqui, Angélica, isso não seria uma tentativa da Globo de introduzir uma cunha, uma divisão, né, entre 2 gerações de militares? Em parte, sim, mas acontece o seguinte, a Globo sempre, e a Globo e a esquerda inteira, sempre deu esse duplo tratamento aos militares. Tratamento pavloviano, um choque e um queijo. Então você faz o seguinte, através de alguns órgãos de mídia, você acusa os caras do diabo, tudo que chama eles de tudo quanto é nome. Vocês são torturadores, assassinos, etc, etc. Ao mesmo tempo, afaga os caras. Olha, toma lá uma verbinha para você comprar umas arminhas, toma lá uma promoção, né? Fazer uma homenagem, te dar uma medalha, né? Puxar um pouco o saco. Né? Então, eles estão fazendo isso há 20 anos, é um choque e um queijo. É claro que tem que ser assim, porque a política do ataque indiscriminado não funciona. Né? Nietzsche já dizia, só se vence aquilo que se substitui. Quer dizer, você quer vencer o negócio, precisa botar outro no lugar. Tá certo? Então não adianta só descer o cacete nos milicos. É preciso descer o cacete e abrir uma porta para onde eles possam fugir. Como você faz com o ratinho, você dá um choque aqui e bota o queijo lá. Ele vai para onde você quer, ele vai evitar o choque e correr atrás do queijo. Acontece que há 20 anos, desde o tempo do Fernando Henrique, este é o modo oficial de tratar as Forças Armadas. E pior, as Forças Armadas estão caindo. Tá certo? Estão se deixando manipular como ratinhos de Pavlov, como cães de Pavlov. A gente vê toda hora aí milicada, general, estou trocando beijinhos, etc. Com aqueles mesmos que inventam 1000 e uma coisa contra as Forças Armadas, que tentam enlamear a reputação dela por tudo quanto é jeito,
e pior, que querem destruir a carreira de muitos militares. Então, você veja, para a Escola Superior de Guerra, há muitos anos já virou um instrumento dessa política de conciliação entre a esquerda e as Forças Armadas. O seu Quartim de Moraes, a vida do Quartim de Moraes, qual é a grande obra filosófica, entre aspas, do Quartim de Moraes? A esquerda militar no Brasil. O Quartim de Moraes é o cara encarregado, né, de fazer a parte queijo do serviço. Aproximar os milicos e a esquerda revolucionária. Enquanto tem outros encarregados, tá certo, de descer o cacete, o elemento choque da coisa. Então, é sempre assim, só que agora, vamos dizer, a Globo fez um upgrade. Ela vai fazer uma novela inteira dedicada só a isto. Então, a tática ainda é a mesma, Maria Angélica. Eles sempre fizeram isso. Né? Agora, que eles façam isso, falam, bom, esquerdista existe para isso mesmo. Né? Essa semana mesmo, publiquei aquele, mandei, não sei se saiu já no Diário do Comércio, o artigo que ele falou, o Antônio Gramsci foi o cara que explicou para, né, a liderança esquerdista que a mentira, o engodo, o fingimento não são só instrumentos de luta, eles são a própria natureza do processo. O gramscismo inteiro é isso, é uma sistematização do engodo. E o engodo é o quê? É o processo revolucionário. Então esse pessoal tem a mentira no sangue. Né? A mentira assim, até na medula dos ossos. E a mentira é o fingimento e, portanto, a língua dupla. É o bilíngues maledictus de que fala a Bíblia. Então, sempre que você vê eles acusando alguém de alguma coisa, pode ter certeza que por trás tem outro que está lá oferecendo um presentinho, oferecendo uma propina, alisando o cara, de maneira a que entre, como dizer, a paulada e a cenoura, como dizia Bismarck, né? Quer dizer, você pôr a cenoura na frente do muro, para ele ir na direção da cenoura, e um porrete atrás para bater na bunda dele. Então, ele vai evitar o porrete e ir atrás da cenoura, ele vai fazer exatamente o que você quer. Tá certo? Você já teve cachorro, já treinou um cachorro, você não pode treinar um cachorro só com castigo, você tem que dar um prêmio também. E é assim que se disciplina um cara, assim que se reduz uma pessoa, um grupo humano, à obediência mais canina. Né? E muitos militares, cansados de levar porrada, quando vem um afago, eles devem se sentir aliviados. Né? Porque milico não é de briga, sabe? Né? O que milico menos gosta é encrenca. Né? Então eles querem aposentadoria. Meu filho. O milico hoje é funcionário público. A mentalidade não é mais de guerreiro, se é que algum dia foi. É de funcionário público. Então, assim, você pergunta para um garotinho de 5 anos no Brasil, meu filho, o que você quer ser quando crescer? Ele responde, aposentado. Então, é o sonho dourado de todo brasileiro. Muitos milicos, não digo todos, porque ainda tem gente de valor lá dentro. Né? Já caíram nessa. O sonho deles é a aposentadoria. E enquanto estiver na carreira, não quer encrenca, não quer problema. Então, é isso. As pessoas vão aceitando tudo o que vem das altas esferas. É uma coisa, uma subserviência como nunca se viu no mundo. Porque no Brasil não tem protesto, ninguém reclama. Tem protesto é meia dúzia. Né? Veja, quando começou o Mídia Sem Massa, eu comecei o Mídia Sem Massa sozinho, era eu, minha mulher e minha filha Inês. Hoje a Inês está morando de outro lugar, casou e mudou, é a Leila que me ajuda. Mas começou a Inês. Então, não tinha ninguém, não tinha nada. A única voz contra esse negócio era a nossa. Nós éramos um zero à esquerda. Hoje o negócio cresceu, já tem mais gente. Porém, é muito lento. Quando nós começamos a Mídia Sem Massa, em 2002, quer dizer, vai fazer 10 anos, pô. Né? Quer dizer, em 10 anos cresceu quanto? Cresceu um pouquinho, né? Então, não é assim, em parte alguma é assim. Você vê na Polônia, com o regime comunista, aquele regime que fuzilava as pessoas na rua, atirava nas massas. Teve um gigantesco movimento de resistência, que foi a Solidariedade. Na Hungria, né, o povo desarmado saindo na rua para enfrentar tanque. No Brasil não, meu filho. Né? Isso é um país de boiola, porra. Né? E onde as pessoas de coragem, e a Maria Angélica conhece gente de coragem, porque ela é madrinha da corporação da PM Carioca, e tinha muitos amigos que pertenciam ali ao BOP, que era a única parte confiável da política carioca. E aquilo era um bando de heróis. O que aparece no filme, como é? Esquadrão? Tropa de Elite, né? Aqui, Elite Squad.
Aquilo é pura verdade, a vida dos caras é aquilo, que é no primeiro filme, no segundo já entrou, né? O cara fez aquele filme, e o filme era verdadeiro, refletia a vida real. Ah, não pode, imediatamente a intelectualidade protestou, ele teve que fazer um filme já maquiando, né? Então, o pessoal aceita tudo, né? Agora, esse dia teve o negócio da Marcha das Vadias e eu, inspirado nisso, fiz aqui um soneto. Alguns de vocês talvez já tenham lido, mas eu vou ler aqui para vocês, porque é o espírito da coisa que encarnou em mim, baixou, né, o espírito da sacanagem, da estupidez, baixou aqui e eu escrevi. Este soneto se chama A Marcha do Vadio ou Soneto do Novo Calígula, com o subtítulo O Imperador Devasso ressuscita no Brasil e faz o maior sucesso. Então eu aqui no soneto, né, tomando a palavra em nome do Calígula, declaro o seguinte: pelado e altivo sairei pelas praças, com o meu peru à mostra, ereto e duro, e mandarei marcar com ferro em brasa quem nele veja algo de feio e impuro. Do alto dos templos tocarei punheta, e por força de lei será proibido conjecturar que há nisso troça ou treta ou coisa de maluco pervertido. Mostrar o pau em público é um direito, o cume da moral e da beleza, ao qual ninguém pode negar respeito. Sou o novo paradigma, pois tarado é quem sente conforme a natureza, em vez de ceder tudo à moda e ao Estado. Então, tá lá, esse aqui está no Midas Sem Máscara, né? Agora eu estou fazendo um outro soneto, né, que é o Zé Dirceu indignado, né, reclamando, mas que caralho de justiça é essa? E vocês vão ver. Né? Então é a indignação moral do Zé Dirceu, porra. Não é isso? Porque você vê, todos eles têm aquela cara de indignação. É uma coisa que só comunista consegue fazer. Não é isso? Quando você diz que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, eles fazem aquela cara assim de que está passado. Calúnias! Calúnia direitista, teoria da conspiração. Puta que pariu! Agora, enquanto isso, você veja, o Federal Reserve fez um estudo e diz aqui que a totalidade de bens disponíveis, os recursos financeiros da família americana, né, caíram em 40% de 2007 a 2010. Ou seja, principalmente esses 3 anos de Obama que nós tivemos. 40%, você sabe o que é isso? Quer dizer, o que você tinha vale hoje metade. O poder de compra é hoje metade. E é mesmo, porque a gente viu tudo aqui, o preço, né, a começar a gasolina. Quando nós chegamos aqui, a gasolina era $1 o galão, agora está em 4, em alguns lugares 5. E a gente não sabe onde isso vai parar. Então, quer dizer, você acha que a pessoa consegue, assim, tudo você tem que pagar 4, 5 vezes o que vale? Não, não dá. Né? O preço dos imóveis aqui já era um escândalo quando nós chegamos, mas subiu muito. Então, agora, por causa dessas coisas, é que a popularidade do Obama está caindo, não só aqui, mas no mundo inteiro. Hoje saiu uma matéria no Spiegel, né, dizendo que os alemães que adoravam o Barack Obama, agora já estão completamente desiludidos com ele. Mas aqui é a mesma coisa. Aqui, na Europa, o apoio do Obama, que era mais de 60%, baixou para 27%. Quer dizer que se a eleição fosse na Europa, ele não se elegia nem vereador. Tá certo? E aqui, entre os negros americanos também, ó, está caindo rapidamente. Então apareceu o Spike Lee dando uma entrevista. Não é só os racistas que estão putos com o Obama, nós também estamos. Primeiro, racista o caralho. Né? Quer dizer que se todo mundo que não é preto é racista, fala, e vocês não são nem um pouco racistas, né? Quando a junta 300 preto para bater em um, a moda aqui, sabe o que é? Foi feito um estudo, 85% desses casos de agressão em massa, pessoal que ajunta um montão para bater em um ou dois, é preto contra asiático, chinês, tailandês, né? Por quê? Porque eles acham que o tailandês é classe superior, o chinês é classe superior, tem dinheiro. Então vamos lá tomar tudo que o desgraçado tem. Então 85% dos casos, junta 30, 40, 50 preto, invade a casa, bate no cara, bate na família inteira, toma tudo que tem, deixa o cara na tanga e vai embora. Leva 5 minutos. E daqui dá o chinês para o hospital. Agora, isso não é racismo de maneira alguma. Tem até um cara que diz, não,
mas não é racismo, nós escolhemos os chineses porque eles têm dinheiro. Eu falo, em primeiro lugar, é absurdo você achar que o chinês é a classe dominante aqui. O chinês está para o preto que nem os kulaks na União Soviética que estavam para os outros camponeses. O camponês comum tem uma vaca, o kulak tem duas, portanto ele é a classe dominante. Então o chinês, ele tem uma pastelaria, né? ele tem uma lavanderia, tem alguma coisinha assim, então os caras acham que ele é a classe dominante, ficam com raiva dele e vão lá, destroem tudo e batem no cara. E dizem que isso não é racismo. Você vê, em Ruanda o que aconteceu? Era o mesmo problema. Os caras da tribo Hutu achavam que os Tutsis eram ricos, era a classe dominante. Por quê? Porque um tinha uma cabra, outro tinha duas cabras. Né? Então vamos matar todo mundo que tem duas cabras. Isso é a base do racismo, meu Deus do céu. Por que você acha que o alemão tinha raiva do judeu? Porque o judeu estava numa situação relativamente melhor. Não era que. Não, tinha 5 milionários judeus. E o outro tinha o quê? Tinha o judeu da alfaiataria, tinha o judeu da padaria. Tá certo? Mas o cara que não tinha nada, que estava desempregado, ficava com raiva dele e começava a achar que aquele cara era a classe dominante. Quando o Hitler mandou matar os caras, todo mundo, oba, agora nossa chance. Isso aí acontece. Não é a primeira vez, meu filho. Você lê a história do que se passava na Europa na Idade Média. Era a mesma coisa. A massa dos fudidos tinha lá a raiva do judeu, porque o judeu tinha alguma coisa. Por que o judeu tem alguma coisa? O judeu é uma comunidade pequena e muito unida, e um ajuda o outro, logo todo mundo progride. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Enquanto a massa geral fica todo mundo, um só procurando pôr no cu do outro, e vai todo mundo para baixo. Então esse é o segredo da prosperidade judaica. Porra, quando é que vocês vão entender isso, Então, você vê, claro que existem conflitos dentro da comunidade judaica. Tem, por exemplo, judeu esquerdista, que é um bom, tem judeu direitista, judeu conservador, tem tudo isso. Mas na hora do vamos ver, eles se ajudam uns aos outros. Então, por exemplo, os judeus imigrantes chegam num país, eles logo se juntam. E um oferece emprego para o outro, protege. Então é por isso que vão para a África, é só por causa disso, pô. Não tem outro segredo. O judeu não tem um acordo secreto nem com Deus, nem com Satanás. Já que dizem que são o povo eleito, mas isso aí não basta, porque ser povo eleito não significa que você vai ter todas as vantagens. Você vai se fuder um pouquinho também. Vou ler a Bíblia, você vai ver que é assim. Deus sempre foi durão com os judeus. Então, ele não tem acordo secreto nem com Deus, nem com Satanás. Ele simplesmente tem um acordo público com eles mesmos. Então, por isso, eles vão para frente. Do mesmo modo, o chinês. E japonês também, era a mesma coisa no Brasil. Eu lembro que 40 anos atrás eu participei do recenseamento escolar nas regiões mais atrasadas do Brasil. E a gente percorria o mato, procurando família, para saber quantos filhos tinha, se tinha certidão de nascimento, se não tinha, se tinha, estava na escola e tal. E lá no meio do matagal a gente só via assim, os caras morando naquelas palhoças, tudo fodido, e de repente eu vi um castelo de madeira. Chego lá, era uma família japonesa. Os japoneses com 40 parentes, todo mundo disciplinado, trabalhando direitinho, tinha construído um império ali no meio. Chegou com uma mão adiante, outra atrás, chegou até pior do que o brasileiro. Só que, pela união, organização e trabalho sério, conseguiram alguma coisa. O judeu, mesma coisa. Então, o judeu na Alemanha era alvo de inveja desses caras. Na Idade Média, a mesma coisa, porra. Aí o pessoal fala mal da Inquisição. Você quer saber quem parou com a matança de judeu? Foi a Inquisição. Porque antes era assim, a massa ignara juntava, instigada por algum agitador filha da puta, vamos lá matar o judeu, tomar tudo que ele tem, pronto, daqui a pouco tomava, invadia a casa do judeu, tomava tudo, dava-lhe um cacete, matava o cara, tá certo? E no dia seguinte ninguém sabia quem foi. Então, a Inquisição é que fez parar com isso. Então vocês estudam a história. Saiu, em 1993, o Papa João Paulo II nomeou uma enorme comissão de historiadores cristãos e não cristãos. Ali tinha cristão, tinha judeu, tinha ateu, tinha muçulmano, tinha tudo. Mas eram os melhores historiadores do ramo. Vamos tirar limpo essa porra da Inquisição. E você quer saber? O livro é um relatório de 800 páginas. A Inquisição sai bonito dali. Então, só para você ter uma ideia, a Inquisição em 20 países
condenou lá umas 27 bruxas, enquanto só na Suíça, que é um paísinho deste tamanho, a Reforma Protestante mandou assar 500. Né? Então, o negócio a história não é bem como vocês... Olha, tem gente cuja cultura histórica vem todo do cinema. O sujeito assiste o filme, assiste lá O Nome da Rosa, né? E acha que sabe alguma coisa. Mas é assim. Quer dizer, essa história de que é obra de ficção, é obra de imaginação. É a obra de imaginação que impregna na cabeça das pessoas e cria a imagem que elas têm da história, porra. Ou seja, as obras de arte podem ser criminosas, sim. E eu acho que quando existe uma falsificação grave da história, e essa falsificação vem em prejuízo de uma pessoa, de um grupo, as pessoas devem processar o autor da coisa. Então, deve ter a liberdade de criar e fazer, mas tem que responder pelas consequências das suas ações. Porra, que merda é esta? Hein? Então, com todas estas coisas que o Obama tem feito aqui, a popularidade dele está caindo, que é uma coisa medonha. Muito provavelmente o Mitt Romney vai sair vencedor e, sinceramente, eu não acredito. Tem muito conservador aqui que odeia o Mitt Romney porque diz que ele fez certos acordos com o pessoal do movimento gaysista, né, no seu estado, ou com o movimento abortista. Eu digo, todo político faz essas coisas, né? Todo político faz, não tem um que saia limpo. Agora mesmo está acabando de ler uma biografia do general de Gaulle, vocês não imaginam a quantidade de sacanagem, de crimes que esse cara fez para tomar o poder na França. Ele negócio de mandar matar os concorrentes, tá entendendo? Né, tinha o almirante Darlan, que estava... Esse sim era um verdadeiro resistente, porque ele tinha conseguido levar uma parte das tropas francesas para a África do Norte, e tinha ali um exército organizado. Ele era alguma coisa, ao passo que o de Gaulle não tinha um soldado, não tinha uma arminha, não tinha um estilingue, né, e posava de comandante das forças francesas inexistentes. Então, o de Gaulle simplesmente mandou matar o cara, porra, para tirar o sujeito do caminho. Então, esse é outro bom filho da puta que entrou para a história como se fosse um grande herói. Então, agora, você não vai ver isso no cinema, porra. Você precisa estudar, caralho. Né? Então, todo mundo que aprende história no cinema tem ideia completamente errada. Ele só vive por estereótipo, por chavões. Né? Então, por exemplo, outra coisa que não é noticiada aqui, essa matança de cristão que não para no mundo. Você vê, tem duas maneiras de você perseguir o cristão. Tem a maneira oriental e a maneira ocidental. A maneira oriental é a mais simples, prática e rápida. Mata os caras. Né? E no Ocidente, não. Você boicota, você tira os meios dos caras a agir. Você vê, na Dinamarca, agora tem uma lei que obriga a igreja luterana, o decreto eu peguei luterana, quer dizer, as outras por enquanto até escaparam, mas a igreja luterana, que é a maior da Dinamarca, obriga a igreja luterana a oficiar casamento gay. Querendo ou não querendo. Se vocês recusam a fazer... o pastor não pode fazer o casamento gay, porque a Bíblia não faz, então vai para cana. Isso na Dinamarca, que é a democracia. Então tem o modo ditatorial e o modo democrático de pôr no cu dos cristãos. Né? Então, também aqui, você veja, esta mesma semana aconteceu um outro negócio aqui de... Quer dizer, essa coisa de perseguição cristã já virou uma banalidade, e nem tanto. Você só fica sabendo disso por internet. Uma vez a cada 3 anos, a Folha de São Paulo dá uma notinha, dizendo, mataram um cristão não sei onde. Né? Por exemplo, o que aconteceu na China, né, matança de gente na China, a Folha de São Paulo só acabou publicando uma coisa, porque eu durante anos enchi o saco do Otávio Frias, escrevia o e-mail para ele todo dia, aqui, seu merda, é o seu jornal aí, tá acontecendo, o seu jornal não fala dele. Um dia ele, vamos falar alguma coisa, e falou. Então, agora, o Time Magazine está fazendo campanha em favor da eutanásia. Sua avó, sua tia, sua mãe, né, está lá no hospital, tira o tubo, porra. Né? Manda a mulher pro beleléu. Olha que coisa bonita, coisa humanitária. Né? O número de pessoas que estiveram em estado comatoso e voltaram, né, que estiveram até em estado quase vegetativo e voltaram, é muito grande, porra. Você não pode assegurar que o cara não vai voltar nunca. Quer dizer, você decidiu matar o cara, pô. Né? Então, dessensibilizar as pessoas para o homicídio, para a violência, para a crueldade,
faz parte do programa dessa nova ordem mundial. Né? Então, a dessensibilização é seletiva. Por exemplo, se é no Islã, não dessensibiliza para todo mundo, é só para os infiéis. Se o infiel é uma espécie de porco, você pode matar, os outros não. Né? Aqui, bom, é seletivo aqui também, você pode matar feto, pode matar velhinha, né? Isso não tem problema. Agora, o beautiful people é intocável. Né? Se você disser uma palavra contra o filho da puta desse, né, eles choram, dizem, estou me perseguindo. Puta merda. Né? Olha o exemplo que eu vou dar. Putz, que pariu. Tem um ativista gay aqui que foi condenado por mexer com menor de idade. Então, um cara de uma agência de notícias escreveu a respeito, denunciou o cara, etc, etc. Isso num outro estado. Daí o cara, o gaysista, né, ele entrou com um pedido para um juiz dar um restraining order. Restraining order é o seguinte, você fica proibido de se aproximar daquela pessoa. Você não pode ter a distância de 10 quarteirões, você não pode ir lá, você não pode telefonar, você não pode olhar para a pessoa. Né? Só que é o seguinte, o repórter que escreveu o negócio, ele nunca tinha visto o cara mais gordo, ele mora em outro estado. Fala, como restraining order? Quer dizer, eu não posso ir lá, mas eu não quero ir lá, eu nunca fui lá. Quer dizer, o que é isso? Isso é autovitimização, isso é golpe de teatro, isso é o fingimento. E o pessoal usa isso o tempo todo. É um negócio impressionante. Agora, peraí, tem uma carta aqui que eu queria até ler. Né? Prezado Samuel Amaral, gostaria de lhe agradecer imensamente pelo excelente curso de filosofia online, assim como seus trabalhos no Mídia Sem Marca do Troll Speak, pois sua missão parece ser mesmo a de formar uma elite intelectual brasileira. Este angolano tem se beneficiado muito da sua cultura e sabedoria. Daí ele pede para eu contactar o autor que cita como que fala do morticínio que Cuba fez em Angola. Eu vou procurar, Samuel, eu vou procurar e vou te dar a fonte certinha, tá certo? Né? Então, ele disse que ele lamenta muito que o Rodrigo Constantino deve estar muito preocupado agora que a seita do Olavo, o Circo de Olavetes, está a contaminar o continente africano. Aí, Samuel, espera um pouco que eu vou tentar descobrir esse dado para você e te mandar. Obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Né? Agora, esta semana, aquele prefeito de Nova York é um tarado completo. Né? É que ele quer limitar a venda de coca 2 litros. Só pode, né? Você tem que comprar 2 litros, você tem que comprar 4, 5 cocas. Né? E agora ele quer limitar a venda de pipocas. Pensa que a pipoca é um negócio mortal. Comeu, morreu. Na primeira pipoca você catapimba. Né? Até tinha aqui a Isabela, quando ela estava grávida, ela tinha um negócio de espépito, ela não conseguia comer, ficava uma semana inteira sem comer. De um dia eu fiquei emocionado porque ela comeu a pipoca inteira. Né? Mas nesse tempo a pipoca não estava contaminada. Só a pipoca de Nova York, que é mortal, no resto do país não tem problema. Então, esse negócio de controlar o que as pessoas comem, você veja até onde vai isso, porra. Esse negócio é gravíssimo. Né? Agora, note bem. Controlar o alimento do mundo é uma das formas mais fáceis e rápidas de você tomar o poder no mundo. Né? Existem 2 ou 3 empresas que já estão praticamente controlando, e essas empresas estão intimamente ligadas a essa elite globalista. Então elas vão determinar o que você come e o que você não come. Por exemplo, aqui, né, você não pode tomar leite, né, natural, leite tirado da vaca. Né? O leite tem que vir da usina onde ele é preparado, é pasteurizado, não sei o quê, papapá. Se você tomar o leite direto na vaca, você corre risco. Tem estado onde isso é proibido, tem gente que vai para cadeia. Não, porque nem vendeu, ele deu. Ele pegou um balde de leite e deu pro vizinho e foi parar na cana, porra. Agora, quais são os riscos do leite da vaca? Se leite de vaca fosse mortal, a humanidade já não existiria. Tem gente até que tem médico louco que diz que o leite faz mal. Uma vez eu tinha uma namoradinha, eu rompi com ela porque ela falou que o leite faz mal. Né? Eu adorava ela, ela falou leite faz mal, eu falei, não quero mais, tchau. De louco chega eu. Então, esse negócio, vamos dizer, do controle da vida privada, isso está avançando
dia a dia. O pessoal no começo ri, acha engraçado. De fato é engraçado. Mas você veja, essa mistura do engraçado e do ameaçador, tá certo? Do cômico e do temível, é característico da manipulação revolucionária. Você já viu no discurso de Adolf Hitler, né? Você vê, o cara você tem vontade de rir. Só que é o seguinte, o que ele está falando é o seguinte, isso que eu estou dizendo é no seu cu. Hã? Nós vamos matar você. Está falando com aquele jeito grotesco que você tem vontade de... Você não sabe se ri ou se sai correndo. Então, esta é uma, vamos dizer, estimulação contraditória. Então, o estilo retórico, oratório do Hitler era uma estimulação contraditória sistematizada, feita para desorientar as pessoas. Então, quando você não sabe o que fazer, isso aí está mais do que provado que a estimulação contraditória, ela rompe os canais sinápticos do seu cérebro, tá certo? Você não fica totalmente desorientado e a reação instintiva é você ceder e obedecer. Já que eu não sei o que fazer, alguém vai decidir por mim. Essa técnica existe há mais de 80 anos, meu Deus do céu. E as pessoas ainda caem. Né? Então, também esta semana houve aqueles meninos, Davi e Jonatas, né, que sofreram tanta perseguição por ter sido educado em casa, a família, né, teve anos de tormento, encheção do saco, perseguição pelo governo. Só que o nosso governo zela pela educação das pessoas. Você veja o que o governo brasileiro fez pela educação do Lula. E da dona Dilma. E daquele ministro da Educação que escrevia cabeçalho em vez de cabeçalho. E do doutor Emir Sader, que escreve Getúlio com LH. O que o governo fez pela educação dessas pessoas, que são seus membros e aliados, é o que ela quer fazer para todo mundo. Então ela zela para que as crianças tenham a melhor educação possível. Tá certo? Então, o Davi e o Jonas foram educados em casa pelos seus próprios pais, tá certo? E agora fizeram um teste e botaram no chinelo, né, caras que têm diploma de engenharia, de medicina, etc. Puseram no cu de todo mundo, bonito. Por quê? Eles aprenderam alguma coisa. Porque os seus pais queriam realmente educá-los. Agora, nas escolas, o que os professores querem? Esses professores vivem fazendo greve, querem aumento, etc, etc. Eles querem ganhar mais dinheiro para ensinar o seu filho a dar o cu, a chupar a piroca deles, tá certo? A fazer discurso idiota contra o capitalismo. É isso que eles querem, porra. Então, olha, se tem algum professor ouvindo, se tem uma classe no Brasil que não merece aumento, não merece ganhar nada, é professor. Porque o que vocês estão fazendo com as crianças é criminoso. E não vem me dizer que fazem isso porque ganham pouco. Não. Porque professores antigos... A minha mãe, né? A minha mãe só fez o curso primário. Minha mãe escreve em português perfeito, com uma caligrafia maravilhosa, né? Faz conta de cabeça, etc, etc. E é uma pessoa inteligentíssima. E ela diz, olha, tudo que eu sei eu devo à minha professora primária, dona Simira. Isso aí em 1900 e antigamente, é? Então, ela viu que aquela professora era realmente devotada e que fez algo pela educação dela. Né? Então, a minha mãe, com o curso primário, ela tinha mais preparo do que o pessoal que está hoje no fim do curso secundário, pô. Muita gente da universidade. Por não tem cara universitário que me escreve aqui, gostaria que o senhor falasse com você. Oh, minha gente, porra, tomar no seu cu, né, porra? É? Então... no Brasil tem. Agora, a Folha de São Paulo registrou que já tem 1000 famílias fazendo homeschooling. A Folha de São Paulo está alarmadíssima, né? Então, tem lá uma juíza dando palpite, uma juíza certamente analfabeta, né? Que quer que os outros sejam analfabetos do mesmo estilo dela. Quer dizer, é uma coisa tão. A educação no Brasil é crime. Uma vez eu escrevi, foi até citado na Folha, né, a frase da semana. Diz que no Brasil a única diferença entre a educação e o crime organizado é que o crime é organizado. É só essa a diferença. Então, naquele tempo, 20 anos atrás, era piada. Hoje não é literal, porra. Então, atenção. Tire seus filhos da escola. Eduque em casa. Resista. Lute. E um dia nós vamos derrubar esta farsa imensa que é a educação brasileira. O Ministério da Educação tem que ser fechado, o edifício tem que ser derrubado e fazer um estacionamento no lugar. Um estacionamento de cabras, né? Então, olha,
Procura o site educaçãodecrianças.com.br. Educação de crianças, deve ser educaçãodecrianças.com.br. Tá certo? E também o site do Júlio Severo sempre noticia sobre isso. Agora, aqui nos Estados Unidos, bicho, a coisa chegou num ponto, não tem negócio de educação. Eu falei para vocês que a China está vendendo peças quebradas para equipamentos de defesa. Aviões, tanques, foguetes, etc. Só que é o seguinte, não é bem peças quebradas, são peças que podem ser controladas à distância, desde a China. E pior, o governo foi alertado disso mais de um ano atrás e não fez porra nenhuma. Então eu quero te perguntar, quantos dias vocês estão levando da China? Você não pode esquecer que o secretário da Defesa, seu Leon Panetta, era advogado do governo chinês. Então é impossível que não tenha levado algum. Agora, quando você fala assim, não podemos desconfiar do Leon Panetta. Essa coisa de você se recobrir de uma aparência de respeitabilidade, na hora mesmo que você está metendo a mão no bolso das pessoas, tá entendendo? É uma coisa incrível. A desfaçatez, o descaramento desse governo americano hoje é uma coisa assim, inacreditável. No tempo do Clinton já era meio assim, né? Mas o Clinton pelo menos era mais disfarçado. Esses caras não. Por exemplo, essa semana não teve aquele negócio tal do John Bryson, né, que é o secretário do Comércio, que é um louco, que ele estava dirigindo o automóvel, bateu num outro carro, não contente, recuou e bateu de novo. Daí, evidentemente, foi preso, né? O Obama até agora nem telefonou para o cara. O governo americano disse, não estou sabendo de nada, não é comigo. Quer dizer, um ministro seu faz uma merda dessa, o país inteiro está sabendo e o governo ainda não tomou ciência. Na mesma semana, o Eric Holder, que é o ministro da Justiça, agora ele ficou com medo, porque os caras estão fazendo lá no Congresso uma acusação de desacato à corte. Daí o cara vai perder o cargo, evidentemente. Daí ele ficou com medo, falou, não, isso vai dar uma crise constitucional, né? Eu faço qualquer negócio agora. Por quê? Porque ele estava escondendo informações sobre aquela operação Fast and Furious, que o governo americano entregou armas para traficantes mexicanos. E depois essas armas foram usadas para matar mexicano e para matar pelo menos um agente da segurança americana. Então o Congresso quer saber que merda é essa. Então ficaram 2 anos pedindo documento para o cara e ele pulando fora. Essa é outra especialidade do governo Obama, esconder documento. Agora, esta semana, para não dizer que está tudo perdido, tem um processo rolando na Flórida que é muito interessante, que é um processo para vetar a candidatura Obama nas próximas eleições no estado da Flórida. Este processo escapa da questão do standing, da legitimidade, porque a lei, primeiro esse processo não tem nada a ver com a inelegibilidade anterior, mas é para a próxima eleição, e a lei da Flórida assegura a qualquer eleitor o direito de solicitar o veto a uma candidatura, se o candidato não atender aos requisitos. Pior, o juiz que está julgando o processo é o cara que já solicitou ao governo americano, diz, olha, vocês estão dando ao negócio da cidadão nativo uma interpretação diferente. Então, por favor, citem a fonte, né, em que vocês baseiam a sua interpretação. Não há fonte alguma, quer dizer, as fontes todas confirmam a interpretação. Cidadão nativo é aquele que nasce nos Estados Unidos de pai e mãe americanos, que é uma condição que o Obama não atende, porque o pai dele, pelo menos o pai oficial, se é que era o pai mesmo, era o súdito britânico, porque o Quênia pertencia à Inglaterra na ocasião do nascimento do Obama, né? Então parece que esse juiz é sério, mas ainda nesse processo eles conseguiram anexar todas as descobertas da comissão do xerife Arpaio. Então isso aí ainda pode dar alguma coisa. Esse processo está um pouco melhor orientado do que os anteriores. Aliás, tem um artigo que eu escrevi fazendo análise por os erros de estratégia e de tática que os birthers fizeram desde o início. Vai sair com o título de Aparência Respeitável, vai sair no Diário do Comércio nos próximos dias. Eu não vou ler para vocês, porque... Quantos minutos nós temos? 4? Será que em 4 minutos eu leio isso? Eu vou ler. Desde o começo se acabar no meio, dane-se, vocês leem o resto no Diário do Comércio. Desde o começo da sua epopeia, os birthers não seguiram a estratégia mais simples e racional que teria lhes permitido, já em 2008,
jogar Barack Hussein Obama na lata de lixo da história de uma vez para sempre. A tese que defendiam era substancialmente verdadeira. O homem havia se apresentado às eleições com falsa identidade. O lugar dele, portanto, não era na Casa Branca, nem mesmo no Senado ou na lista de candidatos, era na cadeia. Tendo nas mãos a prova do crime, poderiam tê-la desfechado logo no coração do inimigo, como uma bala de prata, e ir para casa seguros de que haviam não só dado cabo do vampiro, mas aleijado gravemente a ala esquerda do Partido Democrata. Bastava um processo criminal contra o qual Obama, então mero candidato, não tinha a proteção da imunidade presidencial, nem podia mobilizar o aparato repressivo e a máquina publicitária do Estado, como veio a fazer mais tarde. Em vez disso, preferiam dar ao caso as dimensões de uma crise constitucional, complicando tremendamente a guerra e envolvendo-se em intermináveis discussões sobre a elegibilidade e a nacionalidade do candidato, que debilitaram sua causa ao ponto de dar-lhe a aparência de uma teoria da conspiração, expô-la a toda a sorte de gozações maliciosas e condená-la a uma sucessão de derrotas judiciais. Desde logo, a lei determina que acusações de inelegibilidade, uma vez vitorioso o candidato, só podem ser apresentadas por quem comprove ter sido pessoalmente prejudicado no curso das eleições. Como ninguém tem como provar isso, e só quem tem, que é o John McCain, não quer briga, todos os processos tentados pelos Burns até agora foram rejeitados in limine, isto é, não foram examinados. Em segundo lugar, a prova de inelegibilidade dependia da interpretação que se desse ao preceito constitucional de que só cidadãos americanos nativos podem ser candidatos à presidência. Os Busters argumentam que, para os signatários da Constituição, nativo significava nascido em território americano de pais, no plural, americanos. O argumento está certo em princípio, mas nem todos os constitucionalistas admitem que o texto do documento fundador do Estado americano deva ser interpretado no seu sentido originário. Muitos querem adaptá-lo ao espírito dos tempos. Pode-se alegar que esse espírito é muitas vezes apenas espírito de porco. Mas o fato é que o debate já existia desde muito antes do caso Obama. O argumento constitucional, portanto, dependia de uma premissa que nada tinha de unânime ou autoprobante. Em terceiro lugar, a própria inexistência de provas válidas da nacionalidade de Obama, em vez de ajudar os Busters, acabou por favorecer o suspeito. Escorado no direito à privacidade, o espertinho manteve quase todos os seus documentos trancados a 7 chaves, sabendo que uma investigação para tirar a coisa limpa só poderia realizar por ordem judicial e que não haveria ordem judicial sem processo. Então virou um círculo vicioso. Por que o movimento Birther escolheu o caminho mais complicado e até hoje continua a trilhá-lo entre dores e humilhações? Em 2008 já havia sérios indícios de que era falsa a certidão resumida que o bloco obamista havia divulgado para exorcizar às pressas a vaga suspeita de um nascimento queniano espalhada pela internet. A prova efetiva da falsidade, porém, dependia de exames periciais que só um juiz poderia ordenar no curso de um processo, o qual processo não existia. Logo em seguida, porém, veio uma prova material muito mais evidente, muito mais contundente, que não dependia de peritagem nenhuma, por ser visível com os olhos da cara. Não estava na certidão de nascimento, mas no certificado de alistamento militar, Selective Service, de Barack Hussein Obama. Num lance digno do exterminador do futuro, o homem tinha assinado em 1980 um formulário que só viria a ser impresso em 2008. E o carimbo com a data tinha sido patentemente adulterado, recortando os algarismos 0 e 8 para montar um simulacro de 1980 sem o 1 e o 9. Não poderia ser mais evidente a tentativa de construir uma falsa biografia oficial ex post facto por meios pueris. Sem nem mesmo levantar a questão da inelegibilidade, um processo-crime por falsidade documental, ainda que não chegasse a conclusão nenhuma antes das eleições, teria bastado para mostrar ao eleitorado a verdadeira face de Barack Hussein Obama, desmoralizando sua candidatura pelo caminho mais simples e rápido. Se os Busters não perceberam isso ou não quiseram admiti-lo, foi, entre outros motivos, pelo seguinte. Quem cantou a bola do alistamento militar foi a colunista Debbie Schlussel, que em alguns meios conservadores tinha a fama de excêntrica amalucada. E o crime que ela denunciava era tão grosseiro, tão estúpido, que poderia soar inverossímil. Quem iria acreditar que um senador americano, candidato à presidência, conseguiria enganar seu próprio partido e a nação inteira com um truque bocó? Com toda a evidência, o critério da credibilidade aparente e do prestígio da fonte falou mais alto que o da materialidade dos fatos. A acusação de inelegibilidade pareceu a alternativa mais respeitável. Os Busters, em suma,
acharam que, seguindo a dica de Deb Schlussel, ficariam parecendo um bando de malucos. Ao optar pela aparência respeitável, não notaram que estavam cedendo terreno ao inimigo. Uma vez eleito e empossado, Obama já não era um simples indivíduo, ele era a presidência. Investido assim da mais respeitável das aparências, afivelou com a maior facilidade a máscara de malucos no rosto daqueles que tudo haviam sacrificado para evitá-la. Moral da história, antes uma verdade inverossímil do que uma verossimilhança enganosa. Então, até a semana que vem, muito obrigado.